E aí, pessoal, tudo bem? Nesta quinta tem draft da NBA, né, o processo aí em que os times escolhem os jogadores que eles consideram mais promissores e que mais podem reforçá-los para a próxima temporada. Um processo aí sempre muito interessante, muito midiático, né, porque os torcedores mal acabou a temporada já ficam animados com as perspectivas do seu time a partir dos reforços que forem recrutados, ou já ficam pistola aí com a diretoria, de acordo com oportunidades desperdiçadas. De qualquer forma, teve gente que pediu para eu fazer um vídeo sobre o draft ou sobre o draft da NBA. E, bom, não vou ficar fazendo um vídeo analisando os jogadores, tudo porque eu não sou especialista em basquete universitário nem basquete internacional, a ponto de fazer uma análise. Sei que o Zion Williamson foi o favoritaço para ser a escolha número 1 do New Orleans Pelicans, mas fora isso, não tenho muito o que dizer. Isso, podia fazer um vídeo aqui contando a história do draft, né, como o draft surgiu, mas isso eu já fiz, na verdade. Eu fiz quando foi o draft da NFL. Ao final deste vídeo vai aparecer aqui, ó, um quadradinho aqui, você pode clicar para ver o vídeo sobre a história do draft da NFL, que na verdade é a história dos drafts, né? O primeiro foi o da NFL, que acabou inspirando os outros drafts. O da NFL é de 36, o draft da NBA é de 47, na verdade é da BAA, que era a liga que deu origem à NBA. Inclusive foi até um processo meio curioso na época, porque eram duas ligas, né, que a NBL, a National Basketball League, e a BAA, que é a Basketball Association of America. E as duas fizeram um acordo para criar o draft para que uma também não roubasse jogador da outra. A NBL é mais antiga que a BAA, e a NBL já tinha contratado alguns jogadores, então os principais jogadores disponíveis no draft não ficaram, os principais jogadores daquele ano não ficaram disponíveis para o draft. O draft da BAA aconteceu, o primeiro jogador, o Clifton McNeil, nem quis assinar o contrato lá com o Pittsburgh, o time da época. Ele não jogou basquete profissional, ele encerrou a universidade e resolveu ser técnico de basquete de ensino médio, na escola da cidadezinha dele no interior do Texas. Ele tinha acabado de se casar e tudo, e não teve carreira mesmo. Ficou técnico de basquete de ensino médio até o final da sua vida. Então, quer dizer, até se aposentar, né? Depois ele se aposentou, daí ficou descansando até o final da vida. Ele morreu nos anos 90. Mas, então o draft da BAA, que depois virou a NBA, né? Quando houve uma fusão com a NBL, foi criado assim. Mas assim, a ideia do draft surgiu da NFL. Eu já contei no vídeo aqui que vai aparecer aqui do lado. Mas o que eu vou falar, então, eu vou falar uma coisa um pouco diferente aqui para misturar um pouco com o futebol. Afinal de contas, o draft é uma ferramenta muito importante para criar o equilíbrio e a alternância de forças nas ligas americanas. E é um mecanismo bastante eficaz aí, sobretudo na NFL e na NBA. Então tem muito impacto, é um grande evento, como evento mesmo, né? Então passa na televisão, todos os torcedores se mobilizam para ver seu time jogar, para ver seu time escolher seus jogadores, se mobilizam até para ficar analisando os jogadores que estão disponíveis, para ver quem vai escolher quem. Então ali já existe um mercado que surgiu em torno do draft, né? O draft também já passou a ser em sedes com alternância de sedes, que daí viram grandes eventos para cidades que vão receber esse evento. Então virou um negócio grande, né? E se seria possível fazer no futebol brasileiro, né? E assim, eu acho que é praticamente impossível, né? Assim, por toda a mecânica, eu acho que não é possível, mesmo a mecânica do futebol como um todo. Daí não é nem só questão da organização do futebol brasileiro, a organização do futebol como um todo. De qualquer forma, eu vou deixar aqui no final do vídeo, antes que você desista desse vídeo agora, vou deixar aqui no final do vídeo uma sugestão meio maluca da minha cabeça, se fosse para forçar a barra e fazer um draft, tá? No futebol brasileiro ia ser divertido, viu? Eu achei que ia ser legal. Mas assim, como seria por que não funciona? O futebol é um esporte em que os jogadores surgem muito cedo. O jogador muitos jogadores já têm um nível técnico
em que ele pode jogar no profissional, às vezes até com 18, 19 anos. E por isso, deixá-lo na universidade lá, fazer ele sair do ensino médio para entrar na universidade, para só lá com 20, 21, 22 anos ir para o profissional, se atrasou o desenvolvimento técnico dele. Isso só funcionaria se o futebol universitário tivesse um nível técnico muito forte. Né, muito forte, porque ele serviria de uma preparação também, né, ele serviria de algum tipo de desenvolvimento do jogador, que ele tivesse desafios técnicos e tivesse equipes técnicas em volta dele, estrutura em volta dele, para desenvolvê-los no nível do profissional. Né? Isso acontece na NBA, na NFL, no esporte universitário americano, mas não acontece aqui no Brasil, e não acontece nem no futebol dos Estados Unidos. Tanto que existe o draft da Major League Soccer, e ele funciona muito pouco, tá? Assim, tem muito pouca relevância. No final das contas, os melhores jogadores são desenvolvidos do jeito mais tradicional, de categoria de base de clube. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre isso nos próximos dias ali. Eu já queria já ter feito, não fiz ainda, sobre por que os Estados Unidos ainda não são uma potência no futebol, por mais que eles gastem muito dinheiro nisso, já faz um bom tempo. Tá? Tá prometido aqui o vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês querem ver esse vídeo ou não, tá? Só pra eu sentir um pouco a temperatura aí, se vocês estão afim, mas eu vou fazer de qualquer forma, tá? Só para eu sentir o quão urgente de repente esse vídeo pode ser, mas eu vou fazer. Então, mesmo na Major League Soccer, o draft não funciona direito, porque na verdade ele funciona, os jogadores são selecionados, mas no final das contas poucos jogadores selecionados via draft têm um impacto real, porque eles ficam jogando na liga, na competição universitária dos Estados Unidos, que tem um nível técnico muito fraco. Tá? Então não funciona direito ali, e então no futebol acaba não funcionando também. Mas então assim, não dá pra fazer no futebol. Também não dá pra fazer no futebol brasileiro, porque os clubes teriam que se organizar numa liga em que todos eles concordassem em entrar num processo em que cada time vai selecionar um jogador de acordo com a posição no campeonato, né, com a posição invertida no campeonato, ou seja, os times mais fracos, os times com menos dinheiro, os times com menos nível técnico vão ter prioridades para escolher os jogadores mais fortes. E daí os grandões, né, o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians, São Paulo, o Grêmio, o Inter, blá, blá, os times com mais dinheiro, eles teriam que aceitar a ideia de que de repente o melhor jogador que está surgindo com 18, 19 anos não vai para ele, vai de repente jogar num time que está vindo da Série B. Né? Então, por exemplo, para pegar um exemplo deste ano, do Campeonato Brasileiro no cenário deste ano. Então, por exemplo, o Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro, o Flamengo, que é o atual vice-campeão brasileiro, e são os dois times mais ricos do Brasil. De repente eles veem surgir um garoto e vão ter que aceitar que eles não vão poder fazer nenhuma oferta por aquele garoto. Né? E quem vai ter prioridade em escolher aquele garoto é o CSA, o Avaí, o Goiás ou o Fortaleza. Acho que, assim, exigiria um desprendimento dos clubes brasileiros muito grande que eu não consigo imaginar. Né? Eu acho que vocês também não. Acho que isso acabaria não acontecendo. Mas ali, vamos ver como é que poderia ser um draft do futebol brasileiro. Acho que seria muito divertido se fosse, apesar de assim, todas as possibilidades ali, indico que não. Teriam dois caminhos para se fazer um, tá? O primeiro seria você realmente formar uma liga de futebol brasileiro, uma liga que você pode até aumentar o número de clubes ali para ficar mais com um número mais ou menos fixo de clubes, tá? No modelo americano. Então você pode pegar, hoje tem 20 no Campeonato Brasileiro, de repente você aumenta um pouco, aumenta para uns 24, 32, você faz um modelo ali para ter um pouquinho mais de clube ali. Até para você conseguir abraçar clubes de outras regiões ali, porque senão ficaria um negócio muito fechado. Mas você faz um Campeonato Brasileiro ali com um grupo fixo de times. Todos os outros clubes do Brasil passariam a jogar, daí você monta uma estrutura de Série B, Série C, mas que de repente não teria promoção e rebaixamento, tá? E que esses times fossem sub-23. Todos eles fossem sub-23, no máximo podendo uma equipe olímpica, podendo contar com alguns jogadores, uma quantidade X de jogadores acima de 23 anos. Esses times fariam todo o trabalho de categoria de... fariam todo não, mas o grosso do trabalho de categoria de base, e ficariam com jogadores, e ao final da temporada você poderia fazer um draft em que os times da liga principal poderiam selecionar os jogadores que eles acharam mais interessantes vindos dessa Série B, dessa Série C, que seria montada. Daí, assim, como seria o regulamento desse campeonato, daí é outra história, tá? Mas estou falando mais de estrutura geral ali. Então os times de Série B, Série C, eles aceitariam que não poderiam
a galgar a primeira divisão, ou mesmo que se criasse um esquema de promoção e rebaixamento, teria que ser um pouco diferente ali, porque você teria que realmente separar que um time de Série B, time de Série C viraria um time olímpico, um time com idade olímpica, sub-23 com alguns jogadores acima de idade ali só para dar experiência. Eles teriam uma estrutura profissional, porque eles são profissionais, eles vão querer ganhar, então eles até poderiam ter um desafio ali. Como estão disputando um campeonato para valer, então os jogadores teriam um nível de desafio forte ali para tentar fazer um bom campeonato. E esses times seriam indenizados por cederem seus jogadores para o time da primeira divisão. Então, quando o jogador fosse draftado, o time da Série B poderia, por exemplo, receber uma indenização. Então, ele teria interesse em trabalhar bem aquele garoto para ser eventualmente indenizado. E claro, se aquele jogador depois for vendido para a Europa, ele também recebe a parcela como clube formador. Então isso tudo se manteria. Ele próprio poderia vender esse jogador direto para a Europa, se fosse o caso, mas ali teria um draft para pegar esses jogadores de Série B, Série C, que são garotos. Seria um modelo. Eu não estou falando que eu concorde, eu estou falando que seria engraçado ver, seria curioso ver um modelo desse. Mas esse modelo é elitista ainda que você faça uma Série A diferente, em que você dê aos clubes de menos poder aquisitivo da Série A preferência para pegar garotos bons que estejam surgindo em outros campeonatos. De qualquer forma, ainda é um modelo elitista, porque você pega times a partir de determinado patamar e fala, você não pode mais jogar. Você não pode mais jogar Série A, ou se algum time da Série A quiser ser jogador, você vai ter que ser obrigado a liberar. Vai ter um valor fixo lá que você vai receber, mas ser obrigado a liberar. Então, isso daí seria uma versão um pouco elitista, mas seria uma possibilidade ali, se a ideia, na verdade, for criar um mecanismo para possibilitar o draft. A segunda, que eu acho que é menos elitista, mas seria mais maluca ainda, seria, por exemplo, quando o jogador faz... Os times, por exemplo, os times profissionais em qualquer divisão do futebol brasileiro, tá? Eles teriam um certo limite de jogadores que eles poderiam ter sob contrato, tá? Até para não poder inchar muito os elencos. Então poderia criar esse limite a 30, por exemplo. O jogador emprestado não conta, o jogador emprestado está sob contrato em outro clube, mas ele teria que ter 30 ativos, 30 podendo entrar em campo inscritos naquela temporada. E de repente, quando termina a temporada, o clube, os jogadores de categoria de base sub-20 que estão completando idade para serem profissionalizados, então eles estão deixando de ser sub-20, então eles vão ter que virar profissional porque eles não podem mais jogar campeonatos de base. Cada clube poderia, da sua base, escolher 3 ou 5 jogadores. Então, assim, os que ainda não foram profissionalizados, você escolhe 3 ou 5 ali. Entre jogadores de 19 e de 20 anos, você escolhe 5, só para dar um número redondo aqui. Você escolhe 5. Esse aqui é meu, tá? Então esse aqui eu vou promover, ou então eu quero ter controle, eu quero mantê-lo sob controle, nem que seja para emprestar para um outro time, mas eu quero mantê-lo comigo, ou... se tiver 19 anos eu quero manter mais um ano na base, mas eu tenho interesse em fazer um trabalho com ele específico, porque esses aqui são os que eu aposto mais. E daí cada clube vai lá, protege 5 jogadores da sua base. E depois você faz o draft. Você pega todos os times da Série A, classificação invertida, e eles podem selecionar jogadores dos outros clubes que não estiverem protegidos. Então você pode falar, não, mas ali no Fluminense tem um moleque bom que o Fluminense não selecionou, o Fluminense não protegeu. Então eu vou selecionar ali porque é um bom goleiro, eu estou precisando de um goleiro aqui, e esse goleiro aqui pode ser um bom reserva para depois eu trabalhar ele no futuro. E daí você pode fazer, primeiro você, por exemplo, faz a Série A com 3 rodadas, depois você vai para a Série B, os times da Série B podem fazer isso. O problema daí é que assim, os times de alguma forma eles têm que ter condição. Primeiro que o regulamento de transferências teria que permitir que um jogador saísse de um clube para o outro, e o clube teria que liberar e mantendo o contrato que o clube tinha. Então o jogador ele teria que mudar de clube sem poder negociar um novo contrato, porque nos Estados Unidos isso acontece. Isso é fundamental para as transferências americanas acontecerem entre os times. Quando o jogador é transferido de um time para o outro, o contrato que ele tem com o time X, por exemplo, ele tem um contrato com o Clippers e vai para o Miami Heat. Ele tem um contrato que ele vai ganhar 10 milhões por ano pelo Clippers, ele vai para o Miami Heat, esse contrato segue o mesmo, ele só muda o empregador, mas o contrato, todas as cláusulas do contrato são mantidas, a não ser em alguns casos que eventualmente se negociem novos termos, mas normalmente é assim.
teria que acontecer isso. Então, por exemplo, um jogador da base do São Paulo, tá, de repente foi selecionado para jogar no Grêmio, ele teria que aceitar que ele simplesmente vai se mudar para Porto Alegre, mantendo o salário que ele tinha no São Paulo e as condições de contrato que ele tinha no São Paulo. Isso no futebol brasileiro não existe, né? Teria que também mudar isso. Mas seria engraçado ver, porque daí os clubes teriam que trabalhar muito bem a sua base, observar muito bem seus jogadores, para saber muito bem que jogadores proteger, porque os outros clubes poderiam selecionar alguns jogadores de lá, apostar, ó, aquele moleque ali eu acho que vai virar, né? E o Corinthians não está apostando muito nele, mas eu acho que aqui no Botafogo ele caía bem, daí você vai lá e pega, né? Então isso poderia acontecer. Tudo isso são cenários muito surreais, não dá para imaginar isso acontecendo no futebol brasileiro, mas é divertido às vezes imaginar. Se você de repente puder, fosse possível pegar um futebol manager da vida, né, desses jogos aí, de gestão de clube, e de repente criar esse mecanismo só para testar, só para imaginar como aconteceria, acho que seria muito divertido ver isso, até porque isso forçaria os clubes a investirem muito na sua base, não só em desenvolver os jogadores, mas em ter certeza de quais são os melhores jogadores disponíveis ali, para não correr o risco de perdê-lo para outros clubes. Além disso, os clubes investiriam também muito em olheiros, para ficar sempre de olho nos jogadores dos outros clubes que eles poderiam pegar. E talvez isso diminuísse aqueles casos que a gente fala de aliciamento de jogador, que um clube grande vai lá e assopra no ouvido do empresário e rouba jogador da base de time menor, de time de menos dinheiro. Isso talvez diminuísse porque o draft já criaria todo esse mecanismo ali. Mas é isso, então, eu não acho nada disso minimamente velho, mas é só para imaginar um pouco como seria engraçado, curioso, interessante um mecanismo de draft no futebol brasileiro. Aí, se vocês tiverem alguma outra ideia de como fazer um draft no futebol brasileiro, também deixa aqui nos comentários, diz como seria, tá? Se você acha que seria curioso ou não, se acha que não funcionaria, que isso é uma besteira dos americanos também, pode achar à vontade. Tá bom? Aqui, além do vídeo da história do draft da NFL, vou também deixar um vídeo explicando como funcionam as transferências no esporte americano, porque elas são muito importantes para permitir que o draft aconteça da forma como ele ocorre e permitir também um equilíbrio entre as forças para permitir que um clube menor, menos conhecido, menos midiático, leve o jogador do outro clube. Mas é isso, então, espero que tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo, clique no sininho, todas aquelas coisas, e curtam o draft da NBA, né? Nesta quinta-feira, o draft vai ser transmitido nos canais ESPN. E na sexta-feira, aproveite que você está no feriadão, você está em casa à tarde, se você conseguir emendar o feriadão, eu vou participar do bate-bola debate da ESPN, vou participar de novo lá, falar um monte de asneira, nem sei quais são os assuntos ainda, mas lá 12h30 na ESPN Brasil. Tá bom? Um abraço e até mais.